Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Olá, Gabriele, tudo bem, querida? Como está você? Olá, Alexandre, tudo bom? Irineu, Irineu agora virou o nosso ouvinte, nosso... Que bom ver você aqui, Irineu, saudades de você. Olá, Sandra, como vai? Tudo bem? Olá, Célia, bem-vinda. Beatriz, tudo bem? Como vai você? Saudades de todos vocês. Irineu continua resguardado, né, Irineu? Não está saindo, não. Você está no grupo de risco, né? Muito bom, muito bom. Que bom estarmos juntos. Olá, Cris. Como vai? Pastora Leia também já está aqui no ar. Muito bom, muito bom. Que alegria poder ver vocês ainda aqui. Paz, querida, como vai? Boa noite, graça e paz. Mas agora pela cruz, aleluia, eu fui. Estamos ao vivo. Pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Estamos juntos, celebrando aquilo que Deus tem para nós. Alguns minutinhos, falta só um minutinho para as 8 horas, para darmos início ao nosso encontro, aprendendo, descobrindo o glorioso Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu estou gostando desse negócio de live, né? Estou gostando desse negócio na telinha, ao vivo, esse negócio tá... Mas nada substitui o nosso tempo juntos, o nosso tempo de comunhão, de olharmos um nos olhos do outro e trocarmos ideias. Não é, Cris? Não é, Célia? Se você ainda não tem a sua apostila, Descobrindo o Glorioso Evangelho, se você não tem ainda a sua apostila, encomende, porque tem sido um material bem legal, bem interessante para nós aprendermos a palavra de Deus. Então, entre com a gente nesse projeto. Olá, Gabriela, tudo bem? Vocês estão todos juntos aí, né? No Instagram, no Facebook, tá todo mundo junto aí, que bom. Quem está assistindo a Célia, a pastora Leia, a Cris, muito bom, muito bom. Que bom ver todos vocês juntos aqui. Que bom. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor hoje. Eu quero realmente acelerar, ser mais objetivo na nossa lição, porque ela é um pouquinho extensa. Vamos ler um pouquinho mais do que o normal. Alguns textos da palavra de Deus que a pastora Leia vai nos ajudando lá a ler. E tenho certeza que você será muito abençoado, muito abençoada nesse tempo juntos, tá bom? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Te rendemos graças por tudo que és. Tu és o nosso Deus. Tu és o Santo de Israel. Tu és o nosso Pai eterno. Tu és um Deus de amor, perdoador. Tu és um Deus que fala conosco. Os teus olhos estão atentos a tudo que acontece conosco. Nossa vida está guardada nas tuas mãos. O Senhor é o nosso Deus. Nós te louvamos e te rendemos graças em nome do Senhor Jesus Cristo. Se conosco nesse tempo de aprendizado, porque conhecemos e prosseguimos em te conhecer. Este
é o nosso objetivo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Então, nós hoje começamos o nosso capítulo de número 5, descobrindo o glorioso Evangelho, e vamos então iniciar lendo. Você que tem a sua apostila lá na página 22, você que não tem a sua apostila, duas coisas. Ou você liga e encomenda, nós mandamos um motoboy te levar, né, Ronaldo? Um motoboy te levar aí, ou você pega o seu caderno, uma agenda, a Bíblia, porque você vai anotar um pouquinho, minha querida Rose. Muito bem. Então, hoje nós falaremos sobre o Filho de Deus que se fez homem. Filho de Deus que se fez homem. Deus sendo 100% homem, mas 100% Deus também. Jesus sendo completo em todas as questões. Então, a parte 1 do Filho se fez homem, nós vamos ver que o Antigo Testamento ensina, o que o Antigo Testamento ensina-nos sobre a encarnação de Jesus, o Verbo se fazendo carne. Então, após considerarmos a glória eterna do Filho de Deus, os capítulos anteriores, nós voltaremos agora a nossa atenção para o nascimento ou a encarnação. A palavra encarnado, usado na Bíblia, vem do verbo latino incarnare, que é composto de duas palavras, in mais caro. In quer dizer em, caro, carne, encarne, ou significa tornar-se carne, fazer-se carne. Nas Escrituras, a encarnação se refere à grande verdade de que, aproximadamente 2020 anos atrás, o eterno Filho de Deus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem e nasceu Jesus de Nazaré, o Deus homem. Ele era a plenitude da divindade em forma corpórea, como está lá em Colossenses, capítulo 2, verso 9. Colossenses, capítulo 2, verso 9. Que bom que vocês estão chegando aí. Olá, Paola Ferreira. Tudo bom? Colossenses, capítulo 2, verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia! Então, nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Então, como nós, em todos os sentidos, exceto por não ter pecado, Jesus era homem e não pecou, como está escrito lá em Hebreus, capítulo 4, verso 15. Ele nunca pecou, não há pecado nele, ele era como nós, com uma grande diferença. Nele não havia pecado. Hebreus, capítulo 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote, Jesus. Não. Hebreus, capítulo 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sem pecado. Então, ele viveu uma vida perfeitamente justa sob a lei do Antigo Testamento, e então ofereceu a si mesmo como sacrifício pelos pecados do seu povo. Por que ele pôde se oferecer como sacrifício? Olá, Ricardão. Como é que ele pôde se oferecer como sacrifício? Porque ele era sem pecado. Sem pecado. Por isso que ele pôde se oferecer como sacrifício vivo pelo pecado do povo. A vinda do Filho de Deus ao mundo dos homens é, sem sombra de dúvida, o acontecimento mais significativo na história da humanidade e está no centro do cristianismo, no centro da Bíblia. Portanto, é necessário que consideremos seriamente esta doutrina da encarnação do Filho de Deus. Então, vamos lá. Qual é a profecia
do Antigo Testamento. Embora a encarnação tenha ocorrido há apenas 2020 anos atrás, é importante entender que houve vislumbres anteriores ao maior de todos os eventos, nos escritos proféticos do Antigo Testamento. Será útil e animador considerarmos algumas dessas profecias do Antigo Testamento. O fato de terem sido escritas centenas de anos antes do nascimento de Jesus de Nazaré dá um grande suporte às afirmações do Novo Testamento a respeito da sua encarnação e da sua divindade. Então, o que nós lemos aqui? Que a encarnação de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, é o cerne, é o centro do Evangelho, é o centro da palavra de Deus. É nisto que baseia-se a nossa fé, a nossa crença. Jesus encarnou-se, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a primeira citação que eu quero levar em conta sobre o que ocorreu lá e é citado lá no Velho Testamento, está em Miqueias, capítulo 5, verso 2. Miqueias é um dos profetas menores, e a gente fala tão pouco desse profeta Miqueias, não é? Miqueias, capítulo 5, verso 2. Olha lá que interessante. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Muito bom. Então, encontramos uma profecia poderosa nesse texto de Miqueias, capítulo 5, verso 2. Então, depois de lermos, eu vou pedir para a pastora Leia ler de novo com mais calma, com mais pausa, para que você perceba qual é a profecia acerca de Jesus. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aleluia! Muito bem, graça e paz a todos, a Edith está falando aqui. Então, respondendo à pergunta da página 22 da apostila, e você que não tem apostila, lá no seu caderno. Como essa profecia prova que o Messias seria um homem, não seria um anjo, uma divindade específica, só espírito. Como essa profecia prova que o Messias seria um homem? Então, a pastora Leia leu lá em Miqueias 5:2 que ele chama de Belém Efrata, que Jesus nasceria ou viria da tribo de Judá. Aí na sua apostila, na página 22, você deve completar no item 1 que ele viria da tribo de Judá. Escreva lá, tribo de Judá. E há uma nota aqui na sua apostila interessante, que está lá que o Messias seria da tribo de Judá e da casa de Davi. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 3, ele, como apóstolo, ele afirma que Jesus nasceu de um descendente de Davi segundo a carne, e ele seria totalmente divino e totalmente humano. Sua humanidade viria da linhagem de Davi. Olha lá, Romanos capítulo 1, verso 3. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. De novo. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Muito bem, então, esse texto afirma claramente que Jesus viria como homem. Muito bem. Parte B da página 22 diz assim: como essa profecia nos revela que o Messias seria mais do que um homem, que ele seria um Deus eterno. Como essa profecia
de Miqueias, capítulo 5, verso 2, diria que ele seria um Deus eterno. Há uma frase para você completar na sua apostila, que diz assim: suas origens são desde os dias da... Você deve colocar lá a palavra eternidade. Eternidade. Rodrigo Emanuel. Oi, Ale. Tudo bem, Alessandra? A dona Graça também está aí com a gente. Muito bom. Então, suas origens são desde os dias da eternidade. Eternidade. Você deve colocar lá a palavra eternidade na sua apostila ou no seu caderno. Eu quero ler uma nota do autor que diz o seguinte, que esse texto que nós lemos é uma indicação clara de que Cristo seria mais do que um homem. A declaração não significa simplesmente que sua vinda foi profetizada há muito tempo atrás, mas que ele existia antes do seu nascimento, desde a eternidade. Isso só pode ser dito referindo-se a Deus. Portanto, essa descrição é também uma referência clara à divindade do Messias. Se ele é eterno, ele também é Deus, pois somente Deus é eterno. Que joia, não é? Que bom! Em Isaías, capítulo 7, verso 14, Isaías, capítulo 7, verso 14, encontra-se uma profecia que é citada também por Mateus, lá no Novo Testamento. Mateus 1, 22, 23, que fala, que refere-se tanto à encarnação de Jesus Cristo e como o seu nascimento da Virgem Maria. Da Virgem Maria. O que esse texto, então, prevê algo sobrenatural. Primeiro, Isaías, capítulo 7, verso 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então, Isaías estava profetizando muitos anos antes do nascimento de Jesus, o nascimento do Messias. E Mateus, então, ratifica ou reafirma isto em Mateus 1, 22, 23. Ele reafirma esta previsão profética sobre o nascimento de Jesus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Muito bem. Então perceba que a profecia acerca de Jesus Cristo, ela ratifica tudo o que a gente vem estudando sobre a divindade de Jesus. Jesus não é só um profeta, mas ele é Deus. Ele é Deus. Isaías profetizou isto, e a profecia de Isaías, eu vou explicar para você já já, ela tem dois contextos muito interessantes para exemplificar essa profecia no tempo de Isaías e no tempo de Mateus. Isaías, então, profetiza que ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, a pergunta aí da sua apostila, para você que não tem apostila anotando no seu caderno, esse texto, ele faz uma previsão profética. Que tipo de previsão profética? A previsão profética é esta que você deve anotar aí no seu caderno ou na sua apostila. Que Jesus nasceria de uma virgem e o chamariam Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E ele é desde a eternidade, desde sempre, desde sempre. Então esse texto, ele ratifica que Jesus Cristo, sendo Deus, nasceria de uma virgem e reinaria. E ele seria conhecido ou chamado como Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, aí na sua apostila, na página 23 já, você vai anotar lá que
o que esse texto prevê? Esse texto prevê que Jesus nasceria de uma virgem, que já é um milagre, e os chamariam Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Então você vai colocar o que esse texto prevê é que Jesus nasceria de uma virgem e o chamariam Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Amém? É isso que você está perguntando aí, eu vou te dizer. No texto, os que têm apostila. Tem apostila aqui, ó. Tá vendo? Deve escrever aqui, descrever. Tem que fazer uma descrição. Você que não tem apostila, vai escrever no seu caderninho lá. Que o texto de Isaías 7,14 tem uma relação direta com Mateus 1, 22, 23. Que previa ou profetizaria que Jesus Cristo nasceria de uma virgem e o chamariam Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém? Esta nota que tem na sua apostila, ela é interessante para o seu conhecimento. Mas diz lá no texto que o texto traduzido, ele tem a palavra virgem, ele tem duas traduções, que a primeira é alma, que se refere a uma virgem, uma jovem em idade de se casar, e a segunda, betulá, que não significa outra coisa senão ser virgem. Então, há muitas especulações do porquê Isaías usou alma em vez de betulá, mas o motivo é claro. A sabedoria do Espírito Santo escolheu a palavra hebraica, que seria perfeitamente apropriada tanto para o cumprimento parcial do tempo de Isaías, quanto para o cumprimento maior dessa profecia na chegada de Jesus. No tempo de Isaías, foi uma mulher virgem, uma donzela, que concebeu pelos meios naturais da relação conjugal e deu à luz um filho. Mas no cumprimento maior, foi uma virgem que concebeu pelo Espírito Santo e deu à luz a um filho que era tanto Deus como homem. E é importante perceber que quando os escribas judeus traduziram Isaías 7,14 para a linguagem grega, que é a Septuaginta, eles escolheram a frase grega e partenos, ou seja, que quer dizer e partenos, que quer dizer uma virgem. E Mateus cita a Septuaginta grega em Mateus 1, 22, 23, usando a frase hebraica alma, ou e paternos, que dá um testemunho do nascimento de Jesus Cristo através de uma virgem. Uma virgem. Amém? Muito bom. Na página 24 da sua apostila, diz lá, o item 3, a passagem de Isaías 9, verso 6, Isaías, capítulo 9, verso 6, só a parte A do versículo por enquanto, nos dá um dos maiores vislumbres do Antigo Testamento quanto à grande maravilha e o mistério da vinda do Messias. Nós vamos ler com atenção o texto e responder as perguntas abaixo. Como essa profecia transmite a verdade da encarnação, que o Messias seria mais do que um homem e que ele carregaria a plenitude da divindade, ouça Isaías capítulo 9, parte A do verso 6. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Aleluia. Então, leia de novo, pastor Valéria. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Aleluia. Olha lá, como essa profecia revela a humanidade do Messias. Primeiro, a humanidade do Messias. Como que essa profecia
fala da humanidade do Messias. Diz lá, um menino nos nasceu. Na sua apostila nasceu. Deve preencher aí, completar com nasceu. A profecia fala de um nascimento, queridos. Um nascimento humano, real, natural. Embora concebido sobrenaturalmente pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, o Messias nasceria como qualquer outro ser humano, entrando no mundo. Se não fosse pela revelação divina, ninguém teria reconhecido o bebê na manjedoura como sendo o eterno e incompreensível Filho de Deus, diz aqui o autor. Então, essa profecia fala da humanidade do Messias. Ele nasceu como qualquer criança, como qualquer criança. A outra pergunta diz assim: como essa profecia revela a deidade do Messias? Deidade quer dizer ele como Deus. Então, primeiro, a gente fala de a humanidade do Messias. Como essa profecia fala da humanidade? O menino nos nasceu, como todos os meninos nascem. Segunda pergunta é que essa profecia fala da deidade do Messias, isto é, ele como Deus. E aí você deve completar. Um filho se nos deu. Um filho se nos deu. As duas palavras que você deve completar é filho e deu. Um filho se nos deu. Aqui, queridos, nós temos a visão do que está além do véu, no Santo dos Santos, da pessoa do Messias. E descobrimos que ele é humano e divino. A visão terrena vê uma criança nascida, mas da perspectiva do céu, um filho é dado. O bebê nascido no tempo era o eterno Filho de Deus, dado pelo Pai e enviado dos céus. Que maravilha isso! Na mesma palavra profética de Isaías 9, fala da humanidade de Jesus e fala também da santidade, de como ele é Deus. Amém? Então, a terceira, parte C, diz assim, pergunta assim: como essa profecia revela a realeza e soberania do Messias? Perceba que nós estamos fazendo algo completo acerca de Jesus. Primeiro, da humanidade do Messias, que fala que o menino nos nasceu. Segundo, da deidade do Messias, que fala que um filho se nos deu, da parte de Deus. E a terceira questão é como essa profecia revela a realeza e soberania do Messias, que diz lá que a pastora Leia leu, que o governo está nos seus ombros. O governo está nos seus ombros. Então, a mesma palavra, a mesma profecia, ela se completa em si mesmo, falando sobre a humanidade, a deidade e revela a realeza e a soberania do Messias. Você que tem a sua apostila, vai completar lá: o governo está nos seus ombros. Aí está, queridos, a revelação do mistério continua. A criança carregaria o total governo da criação. Através do seu próprio poder e soberania, ele governaria o universo com absoluta soberania. A responsabilidade de todo o reino repousaria sobre seus ombros, e ainda assim, isso seria para ele como uma pluma sobre uma rocha de granito. As exigências de tal governo estariam infinitamente além dos poderes dos homens ou dos anjos, mas não seriam nada para aquele que criou todas as coisas e as sustentou pela palavra da sua boca. Esta referência bíblica é interessante você ler em Hebreus, capítulo 1, verso 3. Hebreus, capítulo 1, verso
3. Está anotando aí, Ana? O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha que texto! Olha que texto esse! Jesus! Que texto! Que revelação de Jesus Cristo! Paulo escrevendo aos Hebreus. Olha que maravilha isto! Então, ele completa, ele dá uma plenitude da pessoa de Jesus. Homem, Deus e Rei soberano. Que maravilha! Então, em tudo isso, nós temos uma grande prova de que o Messias seria Deus encarnado. Uma obra de tal magnitude só pode ser realizada pela plenitude da divindade. Deus completo. Ele entre nós. Olha, isso é poderoso, isso é maravilhoso. Deus em sua plenitude de graça. Homem, Deus, Rei soberano, habitando entre nós pelo fato de nos amar. Que maravilha isto! Em Isaías capítulo 9, verso 6, que nós lemos, tem a parte B, que ela traz uma revelação de vários nomes ou títulos que são atribuídos ao Messias. Que verdades importantes esses nomes nos transmitem sobre o Messias. Olha lá. E será chamado seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia! Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Vamos falar juntos? Diga lá. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Olha que atributos poderosos e tremendos. E na página 25, cada atributo deste tem uma revelação contida nele. Por exemplo, a letra A da página 25 da sua apostila, você que está com o seu caderno, coloque lá, letra A, maravilhoso, maravilhoso. Essa tradução da palavra hebraica pili, que significa maravilhoso ou incompreensível. Este atributo só pode ser dado a Deus, à divindade. Quando Deus apareceu aos pais de Sansão, como o anjo do Senhor, ele usou o mesmo nome para descrever a si mesmo. Lembra-se quando os anjos apareceram lá a Sansão em Juízes, capítulo 13? Juízes, capítulo 13, verso 18. Juízes, capítulo 13, verso 18. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Um anjo do Senhor, da parte de Deus, dando um título a si mesmo acerca do que ele é. Maravilhoso. E o verso 22. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Ó! Deus não era a pessoa de Deus, mas era um anjo da parte de Deus, que como ele vinha da parte de Deus, ele se auto-intitulou Deus. Maravilhoso, maravilhoso. E a mulher, ou a mãe de Sansão, ela disse, meu Deus, agora vamos morrer, porque vimos Deus. Disse Manoá, a mulher, né? O pai de Sansão disse a mulher. Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Então, todos os homens, e até mesmo o anjo mais sublime no céu,
são seres finitos, cuja maravilha pode ser compreendida. Apenas Deus é infinitamente maravilhoso e está além da compreensão de todos, de todos. Deus é tão maravilhoso que ele está além da compreensão. Então é impossível Deus se apresentar como pessoa a alguém. Por quê? Porque está além da nossa compreensão humana. A pessoa de Deus não consegue ser discernida por nenhuma mente humana. Então, Deus tem que se apresentar antes de Jesus através de anjos. Depois de Jesus, apresenta-se como o Cristo de Deus. O outro atributo que nós vemos em Isaías, que é o título de conselheiro. Conselheiro. Isaías 28, 29. Isaías, capítulo 28, verso 29. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Aleluia! Maravilhoso em conselho. Então, maravilhoso foi o primeiro atributo, agora conselheiro. Conselheiro. Então, segundo algumas traduções bíblicas, diz que Jeová é maravilhoso em conselho. Portanto, dar o mesmo título ao Messias é o mesmo que declarar inegavelmente a sua divindade. O apóstolo Paulo se refere a Cristo com a sabedoria de Deus, em 1 Coríntios 1, 24. 1 Coríntios 1, 24, o apóstolo, né, Chiquinho? Pastor Vanderlei. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Como é que Paulo chamou Jesus Cristo de poder de Deus e sabedoria de Deus? Que em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, ele diz assim, olha, sobre o Messias, né? Que Messias é a sabedoria de Deus. E escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 3, Colossenses, capítulo 2, verso 3, Paulo estava se referindo ao Messias, ao Cristo. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Que maravilha! Algumas traduções falam de, em vez de ciência, usa conhecimento. Então, perceba, a revelação de Deus em Jesus Cristo como Deus. O apóstolo chama Jesus de sabedoria de Deus, e lá em Colossenses ele coloca como estão nele escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, essas coisas não podem ser ditas do mais sábio dos homens ou dos anjos, apenas sobre Deus, de Deus. Jesus é Deus. O outro atributo que nós lemos fala que ele é Deus forte. Então, o primeiro é maravilhoso, o segundo é conselheiro, o terceiro é Deus forte. Que título poderoso este! Esse título é traduzido das palavras hebraicas El Gibor, que em nome tradicional de Deus encontrado em Deuteronômio capítulo 10, verso 17. Deuteronômio capítulo 10, verso 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Que maravilha! Esse texto, ele é ratificado no Salmo 24:8.
Salmo 24:8. Depois você lê, anota aí Neemias 9:32 e Jeremias 32:18, que fala a mesma linha. Mas vamos ratificar esse texto em Salmo 24. Salmo 24:8. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Senhor poderoso na guerra. Ah, Jesus! Que maravilha isto! Glória a Deus! Ele é Deus forte. Ele é Deus forte, o nosso grande Deus. E essa prova do Antigo Testamento a respeito da divindade do Messias está em concordância com o testemunho do Novo Testamento sobre ele. Cristo é Deus. João 1:1 diz isto. Cristo é Deus. Ouça João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. Tito 2:13 fala que ele é o nosso grande Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E em Tito 2:13... aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, e Romanos, capítulo 9, verso 5, Paulo referindo-se a Jesus também. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. E sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Este é o meu, o seu, o nosso Deus forte. Deus forte. O quarto atributo fala Pai da eternidade. Pai da eternidade. Então, essa criança que nasceu no tempo já existia antes do tempo começar. Quando Cristo foi questionado a respeito do seu relacionamento com Abraão, ele declarou abertamente: antes de Abraão nascer, eu sou. Os judeus entenderam devidamente que uma reivindicação de eternidade era uma afirmação de deidade, e por isso procuraram apedrejá-lo por blasfêmia. Pastor, onde está escrito isso? Evangelho de João, capítulo 8, versos 58 e 59. João, capítulo 8, 58 e 59. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Ficou invisível aos olhos dele. Mas porque ele disse que era antes de Abraão, eles queriam apedrejá-lo, porque só Deus é eterno, né? Então, a designação Pai não pretende confundir as pessoas da Trindade, mas enfatizar dois aspectos importantes da vida do Messias. Dois aspectos. O primeiro aspecto, desde toda a eternidade, ele tem sido a origem, a fonte e o sustentador de todas as coisas. Base bíblica, Evangelho de João, capítulo 1, versos 3 e 4. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A Edith está perguntando aqui, será correto então dizer Emanuel é comigo? Emanuel é comigo. É correto. Então, o que nós estamos falando aqui? Que nessa enfatização dos dois aspectos mais importantes da vida do Messias, o primeiro é que ele é desde toda a eternidade, tem sido a origem, a fonte e o sustentador de todas as coisas.
E o segundo aspecto é que ele é desde o começo. Ele tem sido provedor e protetor do povo. Amém? O quinto aspecto, atributo, fala que ele é príncipe da paz. Repetindo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e o quinto atributo, príncipe da paz. Então, o Messias e seu reinado teriam paz. É o que mais a gente necessita, né? Paz. E as coisas contribuem para que a gente perca a paz facinho. Perca a paz facinho. Mas o seu reinado e o Messias trariam paz. E não seria simplesmente uma paz política. Porém, mais importante, a paz entre Deus e o homem. Aqui está outra grande prova da divindade do Messias. Aquele que seria o pacificador deveria estender sua mão ao homem e a Deus, para trazer ambos à reconciliação. Mas quem ousaria estender a mão para tocar o Deus vivo, exceto aquele que tem a própria natureza de Deus? Esse foi o grande dilema de Jó. Jó disse assim: porque ele, isto é Deus, não é homem como eu, a quem eu responda, vindo justamente o juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós dois, ou nós ambos. Jó capítulo 9, versos 32 e 33. E Isaías então profetiza que tanto o dilema de Jó como o nosso seria resolvido para sempre no Messias. Ele teria todas as qualificações necessárias de um pacificador ou um mediador. Como Deus, ele estenderia a mão para Deus. E como homem, ele estenderia a mão para os homens. O apóstolo Paulo escreve então em Romanos 5:1, um dos livros mais belos, os capítulos mais lindos de Romanos. Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Justificados, pois, pela fé, né? Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha isso! Maravilha! Louvado seja o Senhor Jesus Cristo! Então, agora é um tempo que você deve escrever um pouquinho. Você vai usar as linhas, umas linhas que você tiver aí, na sua apostila ou no seu caderno, e você vai resumir das mais importantes verdades que nos foram reveladas sobre Cristo através das profecias que acabamos de estudar no Velho Testamento. Então, vamos relembrar o que estudamos. As profecias acerca do Cristo. Então, lemos lá que ele foi profetizado que nasceria de uma virgem. Seria conhecido como Emanuel, ou Deus conosco. Seus atributos seriam, ou são, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o que sempre existiu, aquele que veio, morreu, viveu de novo entre os homens, ascendeu aos céus e voltará. Este é a maravilha da revelação de Jesus Cristo. Então, escreva aí. Você que está escrevendo na sua apostila, na página 26, escreva isso. Quais são as revelações do Velho Testamento acerca de Jesus? Juliana. Tudo bem, Juliana? Lucas. Ô, Luquinha, que bom ver você aí. Silvio Félix, o gato, tá lá com a gente. Muito bom.
E aí, Ana, como é que você está achando? Como é que vocês estão vendo isso tudo? Pastora Cleide. Está conseguindo preencher aí, Cleidinha? Rodrigo Emanuel, que saudade de você, rapaz. Lembro com muito carinho do seu pai, da sua mãe, Tiana. Bons tempos aqueles onde você era um garotinho, hoje é um homem casado, pai de filhos. Olá, Graça, como vai você? E aí, Ale? Tudo jóia, minha irmã? Ô, André, que bom você estar por aqui, rapaz. Meus irmãos, eu tô indo rápido, mas você pode solicitar. Pastor, olha, eu me perdi ali, o que eu tenho que escrever? Então, você vai escrever, você que está com a sua apostila na página 26, você vai escrever a revelação. Então, qual é a grande revelação que nós estudamos até agora? Foi profetizado que Jesus Cristo viria, nascido de uma virgem. Seria conhecido ou chamado como Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Seus atributos são maravilhoso, conselheiro. Dona Irene, que bom vê-la. Saudades de você, Dona Irene. Tá se cuidando? Tá aí em casa? Tudo bem aí, Dona Eide? Nossa secretária. Muito bom. Ok, então, seguimos em frente? Falta pouco para o nosso tempo aqui terminar. Então, vamos lá. Nós estudamos agora que o Filho se fez homem. Como? O Antigo Testamento ensina sobre o nascimento de Jesus e as profecias do Velho Testamento. Há um tema interessante sobre a plenitude do tempo. Plenitude do tempo. Tempo pleno. Pleno, né, Zé Luiz? Tempo pleno. Então, diz assim, a vinda do Filho de Deus ao mundo dos homens é, sem sombra de dúvida, o acontecimento mais importante, mais significativo da história da humanidade. Foi claramente predito nas Escrituras do Antigo Testamento e ocorreu no momento exato, ordenado pela vontade de Deus. Ele não veio por acaso, mas conforme o plano soberano de Deus. E essa verdade é especialmente revelada pela palavra de Deus em Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5. Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5, que diz assim, ouça. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aleluia! Olha que maravilha isto! Então, essa é uma passagem marcante. E a frase, a plenitude do tempo, está repleta de significado. Alguns podem até questionar a sabedoria divina quanto ao grande atraso ao envio do Salvador. Eles podem argumentar contra a longa espera existente entre a primeira promessa da sua vinda, lá em Gênesis 3,15, quer ver lá o que está escrito em Gênesis 3:5. Diretora Márcia Batista Sandrin, bem-vinda à aula. 3:15. Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aleluia! Calcanhar ferido tem cura. Cabeça esmagada já era. Então, olha só que interessante. Contudo, as Escrituras ensinam que Cristo veio no momento exato ordenado por Deus e no tempo oportuno da história humana, quando a humanidade estava na maior necessidade. É importante ressaltar aqui que a plenitude do tempo indica que Cristo não veio somente no momento da maior necessidade da humanidade, mas que ele também veio no tempo predito pelas Escrituras do Antigo Testamento.
e suas profecias concernentes ao Messias. Pode ser claramente provado que o tempo da vinda do Messias já passou. Se Jesus de Nazaré não era o Messias, então as Escrituras não foram e não podem ser cumpridas. Considere as seguintes profecias do Antigo Testamento pertinentes em relação ao Messias. Presta atenção. Olha só que interessante. De acordo com Gênesis 49:10, está escrito assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Uma referência ao Messias com os antigos escritos judaicos confirmam. Essa promessa afirma que um descendente de Judá reinaria até a vinda do Messias. No ano 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém foi destruída. O domínio político e a autoridade dos judeus foram removidas e a nação foi dispersada. Por quase 2 milênios, não houve governante da tribo de Judá. Se Jesus não é o Cristo, então a promessa de Deus em Gênesis 49:10 falhou, pois o tempo passou e a promessa não pode ser mais cumprida. De acordo com Daniel 9:24-27, a cidade de Jerusalém seria reconstruída em 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos. Após o fim do cativeiro, o Messias apareceria 62 semanas de anos, ou seja, 434 anos após a reconstrução de Jerusalém. Essa profecia coincide perfeitamente com a vida de Jesus. Se Jesus não é o Cristo, então a promessa de Deus em Daniel 9:24-27 falhou, pois o tempo já passou e a promessa não pode mais ser cumprida. 3. Malaquias 3, verso 1 e 3. Malaquias 3, verso 1 ao 3. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Que maravilha! Então, esse texto nos ensina que o Messias viria enquanto o segundo templo ainda estivesse de pé. O segundo templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Se Jesus não é o Cristo, então essa profecia falhou, pois o tempo passou e a promessa não pode mais ser cumprida. Número 4. O Messias deveria ser um filho ou descendente de Davi e viria numa época em que a casa de Davi estaria em estado de humilhação e mantida em desprezo, como uma árvore que foi cortada até suas raízes. Em Isaías, capítulo 11, verso 1, as Escrituras declaram, olha só que declaração: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Glória a Deus! Jesus apareceu como Messias em tal época. Se ele não é o Messias, então as Escrituras não podem ser cumpridas, pois até mesmo a raiz de Jessé foi arrancada pela destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Naquela ocasião, todas as evidências genealógicas foram destruídas e agora seria impossível provar a genealogia de qualquer Messias sugerido. Muito bom. Número 5. De acordo com Daniel, capítulo 9, verso 27. Daniel, capítulo 9, 27, diretora Márcia. Ela está dizendo que a aula é com ela mesma. É mesmo. Quantos anos de aula, hein, Márcia? Daniel? Daniel, capítulo 9, verso 27.
E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Nossa, olha só! Então, está assim, de acordo com essa profecia, confirmaria a nova aliança e poria fim no sistema de sacrifícios da antiga aliança. O sistema sacrificial foi extinto com a destruição de Jerusalém e do templo em 70 depois de Cristo. Se Jesus, então, não é o Cristo, então o sistema sacrificial do Antigo Testamento terminou sem a vinda do Messias. Número 6 e última afirmação. Minha prima Marta Selma, boa noite. Olha lá. Segundo os profetas Amós e Isaías, entre outros, a vinda do Messias seria marcada pela incorporação das nações, gentios e não gentios. Então, por aproximadamente 2000 anos, desde a morte e ressurreição de Jesus, incontáveis multidões de gentios de todas as nações tiveram identificação com o Deus de Israel e as escrituras hebraicas. Não há nada semelhante a isso na história passada. O que nós fizemos aqui? O que nós fizemos nesta leitura aqui? Nós fizemos o seguinte: nós declaramos que há uma plenitude de tempo, e toda a Bíblia, ela se completa. A Bíblia se completa em uma, em outra. Atenção, pessoal que estava no Instagram, terminou a live do Instagram, a hora deu. Então, nós falamos sobre toda a plenitude do tempo. Então, queridos e queridas, toda a palavra de Deus, ela se completa. Não é possível nós pegarmos só uma parte da Bíblia e lutarmos e brigarmos por aquela parte da Bíblia. A Bíblia, ela é um todo, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Tudo se completa. Então, a plenitude do tempo, ela foi predita desde Gênesis até o Apocalipse, ela se completa. Há um contexto confirmatório, um texto confirmando o outro, uma profecia confirmando a outra profecia, um acontecimento bíblico ratificando o outro acontecimento bíblico. Então, pegar um texto isolado da Bíblia para defender qualquer tese é um pretexto para briga. A palavra de Deus não pode ter discussão, não pode ter briga, não pode ter eu defendendo um texto. Eu não posso brigar com ninguém porque estou defendendo um texto bíblico. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é um todo. E quem convence não sou eu e não é você. Quem convence alguém de alguma coisa é o Espírito Santo. Por que é que eu e você estamos estudando esse material? Porque esse material nos dá base para a nossa fé. Descobrindo o glorioso Evangelho, fala de algo poderoso sobre Jesus Cristo em primeiro lugar. Então, veja, nós começamos estas aulas e esses estudos com o dilema divino do Evangelho. O dilema divino qual que era? O mesmo Senhor que veio para julgar, veio para perdoar. O dilema estabelecido nas Escrituras, que é um Deus que afirma ser aquele que vai trazer justiça, mas é aquele também que vai colocar perdão. A resposta divina é algo tremendo. Ele veio para cumprir a justiça.
Depois no capítulo 2, nós estudamos a razão para Deus salvar o homem. Deus desejava ver o homem salvo. Então, por que é que ele salvou o homem? Primeiro, para a glória de Deus mesmo. Segundo, por amor do seu povo. Depois nós vimos no capítulo 3 a motivação do Filho em salvar. Por que Jesus Cristo se deu? Primeiro, para a glória do seu Pai. Ele entregou-se a si mesmo. Depois, o outro motivo foi pelo seu grande amor por nós. Pelo seu grande amor por nós. Depois, nós estudamos que um dos outros motivos foi pelo gozo eterno proposto. Gozo eterno de Jesus Cristo, proposto desde a antiguidade. A alegria de conquistar para si mesmo um povo remido. No capítulo 4, nós vimos o Filho de Deus em glória, a deidade do Filho, Jesus como Deus, a glória do Filho, a glória de Jesus Cristo sobre toda a terra. E hoje nós vimos que o Filho se fez homem. Como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Aconteceu desta maneira que nós falamos, o Velho Testamento profetizando todas as verdades acerca da deidade de Jesus Cristo, o Salvador. E a plenitude dos tempos, tudo se completando, desde o início da primeira profecia acerca de Jesus, até o final. Tudo se completa, se encaixa, até a última profecia, a volta de Jesus e o reino com ele. Amém? Olá, Odete. Chegou no amém, mas tá bom que você chegou. Todas as segundas-feiras nós estamos ao vivo, estudando o glorioso Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o projeto chama-se Crescendo, isto é, Aprendendo com o Pastor. Então, se você ainda não tem a sua apostila e quer adquiri-la, entre em contato conosco, para que juntos possamos enviar uma apostila para você. Custa R$ 35, é uma apostila muito legal de ler e preencher. A pastora Cleide gostou muito, né, Cleide? Está aí falando com a gente. Então, tem sido uma grande bênção para nós. Segunda-feira que vem, aguarde. O Filho se fez homem. E na parte 2, o Antigo Testamento ensina sobre a encarnação de Jesus. Você vai amar esta parte, esta palavra. Amém? Obrigado pela sua presença. Como é bom estar com você. Como é bom saber que você está aí, junto com a gente, ligado na nossa live. Eu já estou com saudade de novo de você. Me despedindo e louvando a Deus pela sua vida, por tudo aquilo que Deus tem feito entre nós. Amém? Vamos orar? O pessoal do Instagram já se despediu. O pessoal do YouTube está forte e firme aí, né, Edi? O pessoal aqui do Facebook está forte e firme também, junto com a gente. E vá escrevendo aí, vá dizendo o que você está achando. Isso, Rose, a sua colocação aí nos anima, nos fortalece, nos enche de alegria saber que você está aproveitando, bebendo, se alimentando da palavra de Deus. Para mim, esse projeto Descobrindo o Glorioso Evangelho não poderia ser numa hora melhor do que esta. Melhor. Tempo de nós estarmos em casa, nos precavendo, nos cuidando, mas é o tempo de estarmos crescendo no Evangelho. Amém? Pai, obrigado por esse tempo. Nós glorificamos o teu nome, te rendemos graças por tudo que és. Tu és Deus. O Senhor não é um profeta, o Senhor não é um mestre somente. Tu és Deus. E nós te louvamos por isso, porque como Deus nos amou de tal maneira, se entregou ao nosso favor, para estarmos salvos, remidos, perdoados e edificados pela tua glória.
nós te louvamos e te rendemos graças. Amém. Obrigado, queridos. Obrigado, prima Marta. Obrigado, minha irmã Alessandra. Deus te abençoe, queridos. Deus te abençoe, Edi. Obrigado pelos comentários. Obrigado por você estar junto. Querida Dulce. Olá, Dulce, lá do Nordeste. Romildinha. Tudo bem? Obrigado, queridos. Obrigado pela sua presença aqui. Tem me abençoado profundamente estar junto com você. Obrigado. O Velho e o Novo Testamento interagem em Jesus Cristo. É verdade. É verdade. O Velho e o Novo juntos. Juntos. Ana, obrigado, querida. Deus te abençoe. Ô, Ana, depois fala comigo sobre as cestas básicas para eu saber o que fazer com as pessoas que estão lá inscritas para receberem as cestas básicas, tá bom? Obrigado, Eide, obrigado pela contribuição. Obrigado, queridos. Obrigado, Dulce. Obrigado, tia Márcia. Querido Silvio Santos, diácono. Querido Regina, que bom vê-la. A Marta dando um tchauzinho aqui, Martinha. Beijão para você. Rose, querida, obrigado pela participação. Obrigado, Odete. Obrigado, queridas. Obrigado. A Paula Prudente está aqui também. Que bom vê-la. Pastora Cleide, amou esta lição. Que bom. Que bom. Rose, dá um beijo no Marco. A Martinha está dando uma boa noite aqui. A diretora Márcia Sandrin. Márcia, querida, beijão, obrigado. Uma responsabilidade para mim, né? Dar uma aula aqui com a diretora Márcia. Edson, e aí, queridão? Saudades de você. O Hugo, o Janderson, primo. Tudo bem, Janderson? Não sei se você conseguiu assistir tudo. O Rodrigo, dá um beijão lá no seu pai, sua mãe por mim. A Graça Bittencourt. Oi, Graça, que bom vê-la aqui. O André Lima. Gabriela, já falei para você hoje? Ricardo, que bom vê-lo por aqui. A Paola, saudades de você. Dá um beijo no seu pai, lá na sua mãe por mim, viu? A Célia dos Reis. O Ronaldo. A Cris. Ah, que saudade de vocês. A Sandra, oi Sandra. A Bia. O Alexandre Missionário, Alexandre Vasconcelos. O Irineu, meu amigão querido. Aquela cachorra tá mais bonita do que nunca, hein, Irineu? Tá cuidando muito bem dela. Muito bom. Tchau, queridos. Graça e paz. Deus os abençoe. Um beijo. Tchau. Tchau, pessoal do YouTube. Deus os abençoe.